Fique agora com as emoções do capítulo 52 de A Gata. Lorena admite para Mariano que está arrependida pelo mal que causou. O Calvo relembra a mãe que ela fez de tudo para separar os pombinhos. Lorena desabafa com Mariano. Ela relata para o primogênito que também sente saudade de Virgínia. Lorena conta para Mariano que quer se redimir. Ele a estimula. Os dois seguem sofrendo. Lorena teme que Paulo não a perdoe. Mariano a controla. Gisele aparece. Ela conversa com Venenosa. Mariano estranha a presença de Gisele. A megera dissimula na frente dos outros. Mariano desconfia de Gisele. Lorena intervém. Ela cala os recalcados. Mariano volta a encarar Gisele. Virgínia procura um amigo. Xavier tenta acalmá-la. Ela demonstra sua preocupação pelo colega. O ceguinho faz de tudo para animar a amiga. Xavier supõe que Esmeralda conseguirá vencer os problemas. Virgínia deseja o mesmo. Fernando fala com Esmeralda e deseja que ela o escute. Ele segue tristonho. Esmeralda tem uma alucinação. Ela pensa que Gisele vai conquistar Paulo. Durante o delírio, Esmeralda discute com a vilã e mostra suas garras para a rival. Atormentada, Esmeralda se geme e mexe na cama. Fernando sugere que a gata seja forte. A enfermeira aparece e examina a morena. Ela deduz que Esmeralda está sonhando. Fernando papareia a filha. Lorena procura Augusto. Ela conta para o marido que não teve casamento. Ele comemora. Lorena revela para Augusto que Paulo está entre a vida e a morte. O desalmado crê na justiça divina. Lorena estranha a postura de Augusto. Ele deseja a morte da gata e revolta a esposa. Augusto nem se preocupa com o estado do próprio filho. Lorena afirma para o parceiro que Paulo prefere a morte do que viver sem Esmeralda. O vilão segue sorrindo. Os meliantes do lixão se reúnem. Inês reaparece. Os bandidos desejam assaltar uma joalheria. Inês insinua que Garibaldo não é mais como antes. O bandido discute com a parceira. Os dois quase se agridem. Os demais estranham. Os meliantes bolam um novo plano. O doutor verifica o estado de Esmeralda e fala para Fernando que não pode fazer muito por ela. O silencioso teme que a morena se machuque. O médico conta para Fernando que eles devem esperar 72 horas para ver se o cérebro e a medula espinhal de Esmeralda vão melhorar. Gisele vai ao quarto de Paulo e o culpa pelo ocorrido. Ela toma vários remédios. A vilã entra em surto e decide se livrar da gata. Ela acaricia o pintor. Fernando informa ao doutor que é capaz de dar toda a sua fortuna para salvar o casal. O médico relata para o silencioso que dinheiro não vai salvar ninguém. Esmeralda continua sonhando. No sonho, ela se casa com Paulo e trocam juros de amor. Todos os felicitam. Discretamente, Esmeralda sorri. Perla visita a filha. Ela conta para o marido que confia em Deus. Perla obriga Fernando a orar. O silencioso relata para ela que Esmeralda não pode sofrer tanto. Perla exige que Fernando não ofenda Deus. Ele recua. Perla afirma para Fernando que acredita na recuperação da filha. Os bandidos entram em ação. Garibaldo faz as pazes com Inês. Alguns estranhos surgem na joalheria. Inês entra no local e conversa com o atendente. Garibaldo acena para a parceira. Ela esbarra em um velho. Inês finge que foi vítima de um assédio e discute com o desconhecido. Garibaldo intervém. Os bandidos provocam uma grande confusão na joalheria. Jacira reza. Ela tenta estimular a protegida. Os outros bandidos resolvem agir e invadem a joalheria. Garibaldo e Inês desfrutam o sucesso do plano. Mariano deduz que Gisele atacou os pombinhos, mas lamenta por não ter provas contra ela. Ele quer se vingar da vilã. Gisele aparece e perturba o calvo. Ela desfruta da desgraça da gata. Mariano perde a paciência com Gisele. A víbora afirma pro Garanhão que Esmeralda só atrai desgraças. Eles brigam feio. Mariano joga na cara de Gisele que Paulo sempre amou Esmeralda. O filho de Lorena insinua que a megera é uma recalcada. Gisele declara guerra a Mariano. Ela não suporta que todos amem a gata. Mariano deixa Gisele falando sozinha. Ela volta a perturbar Paulo. Os bandidos seguem com o crime. Garibaldo ressalta que Inês é uma ótima atriz. Ela grita por socorro. O desconhecido estranha. Mariano conta para Lorena que Paulo está melhorando. Ela fica aliviada. Mariano revela para Lorena que Jacira está cuidando dos filhos de Esmeralda. Augusto proíbe a esposa de se aproximar dos netos. Os familiares brigam. Mercedes conta para Fernando que vai levar os pequenos para passear. Ele a apoia. Fernando sugere que Mercedes anime os bebês. Ele nota que os pequenos estão tristes. Mercedes se despede de Fernando. Jacira relata para Esmeralda que vai lutar pela felicidade dela. Ela ressalta para Morena que é capaz de tudo para protegê-la. Rivas aparece. Jacira desabafa com o padre. Rivas a apoia. Os meliantes saem da joalheria. Eles fogem.
O desconhecido chama a atenção da polícia. Há uma grande perseguição policial. Inês e os demais apressam o motorista. Todos ficam eufóricos. Garibaldo não consegue reagir. Inês desfruta da adrenalina. Garibaldo dispara e tenta acertar os policiais. Inês continua contente. Jacira questiona Rivas. O sacerdote relata que os pombinhos não estão sofrendo. Eles entram em oração. Jacira pede ajuda de Rivas. Esmeralda continua nas mesmas. Paulo e Esmeralda segue inconsciente. Rivas continua consolando Jacira. A autêntica confessa para o sacerdote que está com muita pena dos pombinhos, ressaltando que eles nunca conseguem alcançar a felicidade. Jacira chora e pensa no pior. Rivas sugere que a carismática descanse, insinuando que devido ao sofrimento ela já está delirando. Jacira deseja a recuperação de Esmeralda. Ela relembra que sempre defendeu a gata, inclusive das grosserias de Rita. Rivas fala para Jacira que eles devem confiar em Deus. Ela continua desesperada. Rivas reza e crê que os pombinhos vencerão todos os obstáculos. Os meliantes conseguem despistar os policiais e surgem aliviados. Eles comemoram, mas ressaltam para Garibaldo que ele não pode atirar, pois isso vai colocar todos em risco. O namorado de Inês relembra aos demais que é o novo chefão. Alguns meliantes não gostam da notícia. Fernando pressiona o médico. O doutor revela para o silencioso que, caso Esmeralda sobreviva, vai ficar paralítica. Fernando se revolta. Gisele acaricia Paulo. O mocinho cita Esmeralda e revolta a vilã. Gisele quer conquistar Paulo. Fernando fica indignado com a desgraça de Esmeralda. O profissional da saúde informa ao ressentido que a gata pode passar por várias operações para se recuperar. Fernando continua nervoso. Ele expõe sua fúria para o médico. Ambos conversam sobre o Dr. Nelson, um especialista em reverter casos de paralisia. Lorena vai até o casarão e fala com Mercedes. A venenosa comove a senhora. Lorena conta para Mercedes que quer ver os netos. Ela estranha. Lorena reitera para Mercedes que quer cuidar das crianças. Jacira e o médico observam Esmeralda. O doutor decide imobilizar a gata. Jacira não entende nada. O doutor não dá explicações sobre as coisas e deixa Jacira mais aflita. Jacira tenta falar com a gata. O médico também examina Paulo. Gisele conta pro doutor que o bonitão falou algumas palavras. O doutor relata pra vilã que Paulo está preocupado com Esmeralda, ressaltando que ele vai acordar confuso. Gisele pensa em aproveitar a situação. Fernando e Mariano conversam sobre a gata. O silencioso percebe que o garanhão gosta de Esmeralda. Mariano admite para Fernando que também ama a morena. O ressentido mantém silêncio e não conta pro calvo que Esmeralda vai ficar paralítica. Mariano fala sozinho e se emociona. Jacira vela o sono de Esmeralda. A autêntica questiona Fernando. O silencioso revela para ela que a gata não pode mais mexer as pernas. Fernando pede a descrição dela. Os dois choram muito. Mercedes relembra a Lorena que ela não é bem-vinda no casarão. A ardilosa fala para a senhora que ama os netos. Lorena encurrala a Mercedes e a obriga a ajudá-la. A venenosa não consegue parar de chorar. Augusto vai ao parque e se estressa com o barulho dos pirralhos que estão no local. Lorena aparece com os bebês. Ela volta a discutir com o marido. Lorena conta para Augusto que Fernando não está em casa, porque está cuidando da filha. O desalmado volta a cuspir fogo. Lorena sugere que Augusto passe a amar os netos, pois os pequenos são do sangue dele e representam o futuro da família. Ele decide voltar para o pardieiro. Lorena não consegue controlar Augusto e também se estressa. Ela brinca com os bebês. Pérola expõe seu amor para Esmeralda e exige que a morena não a abandone. Virgínia cita as virtudes da gata. A ceguinha também tenta estimular Paulo. Centavinho fala para Esmeralda que a ama igual uma irmã, pois ela sempre o protegeu. Ele também fala com Paulo e clama pela recuperação do amigo. Mercedes deseja que a gata seja feliz. Henrique também visita Esmeralda e ressalta que Rita ainda está rabugenta, comprometendo que conseguirá redimir a decrépita. Maria tenta dialogar com a amiga e chora. Mariano obriga Paulo a reagir. O pintor volta a citar Esmeralda e apavora Gisele. Paulo tenta levantar, mas a víbora o detém. Jacira volta a temer que Esmeralda não resista. Fernando sugere que a carismática seja forte. Jacira conta para o silencioso que a gata não merece ser infeliz, insinuando que será melhor se a morena morrer do que se adaptar a uma realidade que não vai poder caminhar. Fernando cala a autêntica e relata que algumas cirurgias podem reverter o estado de Esmeralda. Jacila fala pro ressentido que é capaz de dar suas pernas pra gata, pois já andou muito pelo mundo, enquanto a morena só está começando a vida. Fernando desconhece a funcionária. O ressentido fala pra Jacira que eles devem enganar a gata. Ela continua eufórica, mas segue as ordens do patrão. Fernando proíbe Jacira de abrir o bico. Esmeralda não se mexe. O doutor conta para Gisele que mandará Paulo para o quarto. Eles conversam sobre Esmeralda. O médico relata para Gisele que Paulo vai continuar delirando. O profissional da saúde revela que Esmeralda não vai voltar a ser como antes. A víbora desfruta da notícia. Gisele perturba Paulo. Horas depois, o bonitão volta a delirar. Ele pensa na amada. Paulo quer viver mais momentos de amor com Esmeralda. O bonitão planeja lutar pelo amor da gata. Gisele chora. A vilã invade o quarto de Esmeralda. Gisele toma alguns comprimidos. A víbora deseja a morte da gata. Gisele quer matar a Esmeralda
Então ela tem uma ideia. Gisele resolve tirar os utensílios médicos de Esmeralda. Ela tenta asfixiar a morena. Fernando aparece. Gisele tenta despistar o silencioso. Ela inventa pra ele que é amiga da acidentada. Fernando expulsa Gisele do quarto de Esmeralda. Ela fica fora de si. Fernando fala sozinho e ressalta que não gostou de Gisele. Paulo acorda. Mariano acalma o irmão. Paulo questiona o parente. Mariano relembra ao pintor que ele sofreu um acidente. Paulo não entende nada do que está acontecendo. Mariano admite pro irmão que ele viveu uma tragédia. Paulo tem algumas lembranças. O calvo conta pro mocinho que a gata está melhorando. Paulo continua aflito. Mariano faz de tudo para acalmá-lo. O doutor aparece. Paulo relata para os demais que quer ver a morena. O médico resolve ajudar o mocinho. Jacira reitera para Esmeralda que sempre vai apoiá-la. Paulo aparece e Jacira o ajuda. Paulo se culpa pelo estado da gata. Ele teme que a morena nunca melhore. O profissional da saúde relata para Paulo que Esmeralda não vai morrer. O pintor segura as mãos da amada. Esmeralda também aperta a mão do bonitão. Paulo continua desesperado. Mariano e o médico fazem de tudo para controlar o mocinho. Paulo pede um favor para Jacira. O bonitão expõe seu amor pela gata. Mariano carrega Paulo. Jacira continua triste. Rita anda pelo barraco e tem dor nas costas. Henrique a visita. Ela o alfineta. Os dois trocam elogios. Henrique relata para a decrépita que os pombinhos vão se recuperar. Rita continua assustada, mas tenta ser otimista. O médico relata para os demais que Esmeralda está fora de perigo. Ele aconselha Fernando. A gata consegue falar. Ela pega em seu corpo. Jacira quase tem um troço, pois ressalta que não vai conseguir disfarçar diante dela. Esmeralda percebe que não consegue se mexer e apaga novamente. O médico fala para Fernando que a gata já voltou a dormir, ressaltando que isso é normal para as pessoas que estão no estado dela. O silencioso vai até o quarto de Paulo. O pintor desabafa com o sogro. Paulo conta para Fernando que ainda quer se casar com Esmeralda. O ressentido aflige o bonitão. Paulo volta a se estressar. O pintor descobre que Esmeralda está inválida. Paulo tem um novo surto. Ele não entende o motivo da vida ser tão injusta com Esmeralda. Paulo só quer morrer. Ele quer sair da cama e passa mal. A enfermeira tenta segurar o bonitão. Paulo grita muito. Lorena anda pelo hospital. Gisele a chama de sogra. Elas conversam sobre Paulo. Lorena agradece a ajuda de Gisele. A vilã reitera para Ardilosa que vai transformar Paulo em um artista famoso. Elas se despedem. Gisele fala com a atendente. Mônica aparece na clínica. Gisele a provoca. A megera exige que a loira se afaste de Paulo. Gisele ameaça Mônica. A víbora assusta Patricinha. Mônica decide ir embora. Gisele ressalta que destruirá todas as rivais. Paulo acaricia Esmeralda. Fernando fala para Jacira que os pombinhos devem ficar sozinhos. O silencioso sai com a autêntica. Paulo continua pensativo. Ele mexe nas pernas da gata. O mocinho segue relembrando os momentos felizes. Paulo beija Esmeralda. Ela fala o nome dele. Eles trocam juras de amor. Esmeralda, enfim, abre os olhos.